Então, primeiro eu queria agradecer, obviamente, né, a comissão organizadora do evento, principalmente a Cecília, que foi muito gentil, né, quando nos conversamos sobre a formação. Eu, na realidade, hoje sou professora aposentada da graduação e da pós da PUC, mas me mantenho na PUC como coordenadora do curso de especialização em psicologia jurídica, portanto, ainda lido, né, o tempo todo com essa parceria dos convênios que a gente já tem há muito tempo entre o Tribunal e a PUC. Então, um histórico pequeno desse convênio, ele começou já há muito tempo ligado à parte de estágio de graduação, do curso de graduação. A gente sabe como toda a formação, né, nas faculdades, de uma maneira geral, os primeiros anos são dedicados a situações muito generalistas, né? A psicologia jurídica praticamente tem muito pouco espaço nas graduações, a gente eventualmente tem uma disciplina e, às vezes, uma disciplina eletiva. Então, a formação na graduação ela é muito pobre nessa área. Então, a possibilidade de ter o estágio, né, para o aluno da graduação é fundamental para aqueles que têm interesse na área. Geralmente, é os estagiários do 9º, 10º período. Só que nós começamos um novo convênio, mais ou menos na década de 2014, 2015, porque já estávamos pensando em inaugurar o curso de especialização em psicologia jurídica. Só tínhamos estagiário da graduação e fizemos um novo convênio, dessa vez para abranger os alunos da pós, não só da especialização, como também do mestrado e do doutorado. O que naquele momento a gente percebia? Que era uma possibilidade de ter um trabalho, na realidade, em mão dupla. Tá? Da mesma maneira que o tribunal nos ofereceria um campo de estágio, a gente estaria podendo oferecer ao tribunal a possibilidade de ter profissionais formados que tivessem interesse em pensar sua própria prática. Porque, como qualquer especialização, mestrado, doutorado, você tem que fazer um trabalho de conclusão de curso, uma tese, uma dissertação. Então, você está propondo temas e o ideal é que esses temas partam exatamente da prática do psicólogo no campo. É curioso, quando a gente conversa com as equipes técnicas, né, para propor o trabalho do estagiário, muitos deles comentam que é tão pouco tempo que se tem com o excesso de trabalho para poder exatamente pensar a prática. E a gente tem uma quantidade também muito grande de pessoas da equipe técnica, psicólogos da equipe técnica, hoje, fazendo mestrado, doutorado, dando aula, exatamente pela necessidade de pensar a prática. Tá? Então, esse campo, né, quando eu falo de uma via de mão dupla, é porque exatamente o aluno em formação, ele precisa estar na prática para poder pensar, tá, aquilo que ele vem estudando. Tá? Então, nesse campo, a especialização são 3 semestres, o que, enfim, te dá uma maior possibilidade de debater assuntos variados, e a gente tem um semestre dedicado à violência doméstica, né? O título é o professor, José César Coimbra, que é professor e membro também da equipe técnica de uma vara de violência. Tá? Então, durante um tempo, a gente estava muito ligado à leitura de textos e não tínhamos tanta oportunidade de ver o trabalho de grupos na prática. Aconteceram 2 oportunidades que foram para nós extremamente ricas. Em 2017, a gente foi chamado para coordenar 2 grupos na vara de violência doméstica da Barra e depois, final de 18, início de 19, na vara de violência doméstica de Bangu. O que foi curioso, né, é exatamente o quanto o início desse processo, principalmente o de Bangu, veio a partir de uma demanda da doutora Ieda, da Justiça de lá. E isso concretizou para nós, principalmente da academia, a possibilidade da troca. Tá? O que a doutora Ieda tinha uma proposta, que para a gente era nova, que era de poder atender os homens, no primeiro momento,
né, em que eles fossem chamados a partir do boletim de ocorrência da delegacia. Tá? Então, o que combinou-se era que nós estaríamos fazendo as primeiras entrevistas com aqueles homens que elas nos indicassem. Tá? O processo estaria ainda, inicialmente, medida protetiva. Tá? E nós, nesse primeiro encontro, estaríamos convidando aqueles homens a participarem de um grupo reflexivo. Tá? Já tínhamos a experiência de um grupo reflexivo, então, anterior, feito ao final, né, e a gente viu muito nitidamente a diferença quando você tem um grupo reflexivo que acontece ao final do processo e quando começa no início. Como eu disse para vocês, essas experiências, elas nos ajudam a pensar a prática. Tá? Então, na medida que você tem duas realidades diferentes, você começa a comparar, pensar, né, o que tem de acerto, o que tem de erro. Então, a proposta que nos foi feita era exatamente, num período curto de tempo, a gente se comprometeu com ela a fazer 2 grupos. Tá? Nesses 2 grupos, a gente estaria tentando perceber que tipo de trabalho ela poderia depois implantar com a própria equipe técnica, tá? Ou com algum outro grupo que tivesse interesse nisso. Tá? Então, seria um primeiro como se fosse um projeto piloto. E nesse projeto piloto, como eu disse, a experiência foi muito rica, tanto do lado da formação, como depois da troca em relação ao grupo. Tá? Em termos da formação, a mesma experiência que a gente sempre tive na graduação, ela se repetiu na pós. No sentido de que o aluno, ele chega com uma experiência de vida muito limitada. Né? Ele se surpreende com as histórias de vida que ele escuta, ele surpreende com as realidades que até então não faziam parte da sua existência. Então, é fundamental exatamente que ele se coloque diante de uma série de sofrimentos até então pouco conhecidos. Tá? E, nesse sentido, a gente começou a perceber da importância na formação de se trabalhar temas como preconceito, né? E a dificuldade de você não pré-julgar. A gente tinha falado na mesa anterior, se colocou como o psicólogo. Ele não pode ser neutro, porque ele pensa, ele sente, tá? Mas como ele tem que conseguir não pré-julgar. Tá? E o que aconteceu nesses encontros? Né? Percebemos nas falas das estagiárias, não falo das psicólogas, porque são psicólogas ali, uma surpresa em relação ao que elas estavam encontrando. Uma das nossas alunas comentou que estava conversando com um amigo e contando para esse amigo que ela ia fazer um grupo com homens que haviam praticado um ato de violência. E as pessoas ali à volta disseram, mas você não tem medo? Você não vai ficar assustada, né, com esses homens? E ela começou a pensar que realmente não tinha imaginado, né, em ter medo, mas uma outra colega dizia assim, mas verdade, quando eu entrei na sala e vi que não tinha janela, fiquei me preocupando com a rota de fuga. Né? Quer dizer, aquele momento eram 2 pessoas que estavam começando a trabalhar e o imaginário vinha, eu vou trabalhar com homens violentos e vou estar sozinha nessa sala com esse homem violento. E para nós, a coisa mais interessante foi que no primeiro grupo, tá, esse primeiro grupo tinha 12 homens, né? Eles foram convocados, né? E no primeiro dia todos são chamados a se apresentar e nessa apresentação, no meio desse encontro, um deles falou assim, eu vim para cá morto de medo, porque me disseram que eu ia para um grupo de homens violentos, eu não sabia que eu ia encontrar. Então, para ele também, o fato de que é o rótulo homem violento? O que é isso que é o agressor? Tá? Ele, como vocês falaram na mesa anterior, não é a vítima, é a mulher. A gente estava diante de homens com histórias diversas e o que surpreendeu exatamente aos alunos foi exatamente a diversidade.
nós tínhamos homens de todas as classes sociais, nível de escolaridade, profissão. Essa diversidade foi realmente apaixonante, você perceber, né, todos ali, exatamente, em princípio, diante dos alunos que chegaram com um imaginário mais ou menos formado de quem eram estes homens. Tá? Então, a primeira coisa que eu acho que valeu muito, já como formação, foi exatamente lidar com a diversidade versus rótulo. Tá? Poder mostrar para esses alunos, né, que ele está diante de sujeitos, tá? Sujeitos com histórias diversas, tá? Que essas histórias levam a diversas colorações, tá? E como está nesse espaço, sem de alguma maneira estar pré-julgando. Tá? Em relação ao pré-julgamento, também pensando na formação, como importa desenvolver nesses alunos uma capacidade de escuta, tá? Uma escuta e de compreensão do que eles estão escutando. Uma outra cena que eu acho que nos ajudou muito, né, na formação foi uma determinada aluna que desse último grupo que comentava o quanto que ela sempre foi absolutamente voltada para o estudo dos direitos humanos, direitos das mulheres, muito uma leitura feminista, e quanto ela, quando veio fazer a pós-graduação, tinha todo o interesse de participar de algum trabalho ligado à violência doméstica, né? No sentido da defesa do direito das mulheres. E ela foi fazer algumas entrevistas, porque, só para mostrar para vocês como é que funcionou o trabalho de imediato, tá? Os alunos faziam as entrevistas individuais num primeiro momento com os homens que haviam sido indicados pela juíza, e nessa primeira entrevista a gente encaminhava os homens, convidava para participar de um grupo, tá? Então, todos os alunos participaram inicialmente de entrevistas individuais. E o que essa aluna, que eu descrevi para vocês agora, comentava numa supervisão, era que ela estava absolutamente chocada com ela mesma, tá? Porque depois de algumas entrevistas, ela começou a sentir pena dos homens. E ela não podia sentir pena dos homens. O que a mãe dela ia dizer? O que a minha mãe vai dizer? Porque, afinal de contas, eu estou num outro lugar. Eu estou ouvindo pessoas, né? E estou conseguindo entender o que eles estão me dizendo. Tá. Então, essa possibilidade de olhar por outros ângulos, tá? Em termos da formação, também foi fundamental. E, por coincidência, depois que a gente ouviu esse depoimento dessa aluna, o professor, né, da matéria de violência doméstica, ele tinha indicado um texto que contava uma cena que foi muito interessante para trabalhar com isso na formação. Eu vou pegar a cena... Na realidade, eu fiz um resuminho, né, da situação. Ele diz o seguinte, que num determinado contexto de grupo de homens, um profissional psicólogo, tá? Ele descreve homem branco, estrangeiro, psicólogo, que se considerava pró-feminista, tá? E a dificuldade desse homem de intervir numa situação onde ele era posição social minoritária, tá? Então, entre muitas coisas que o texto comenta, uma delas era de um determinado participante do grupo que dizia que sempre quis ter filhos, tá? Insistiu com a mulher que ela engravidasse e ela não queria engravidar, tá? E ele tinha ficado muito revoltado com isso, tá? Ao que todos os membros do grupo, né, deram um apoio, dizer assim, poxa, olha só que homem, um bom homem que quer ser pai de família, que tem interesse, né, em aumentar, né? Por que essa mulher, né, ela está na contramão, por que ela não quer? E o psicólogo, então, começou a trabalhar dentro de uma dinâmica feminista, o egoísmo da esposa como uma reação legítima é o egoísmo do marido, tá? Vocês imaginem, né, que todo o grupo olhou para o psicólogo com um ar de indiferença sobre o que ele está falando, né? E todos se uniram em prol daquele homem, né, que, afinal de contas, só queria o melhor para a família.
Tá? E o texto trabalha de uma maneira muito interessante. Por que é a posição social minoritária do psicólogo em relação àquele grupo? Né? Porque aquele grupo tinha uma história, né, absolutamente legitimada pela sociedade. Tá? Então, quando você chega para trabalhar com este grupo de homens, você encontra pessoas para quem aquilo que eles fizeram não indicava nenhum problema maior em relação à mulher. Eles estão olhando a partir daquilo que as próprias mães ensinaram muitas vezes, né? Aquilo que a sociedade ensinou. Então, eles têm uma fala que naquele momento é coerente para eles. Tá? Então, o que acontece quando você está diante deste grupo? Tá? Que possibilidade, né, a gente, né, enquanto o coordenador, o formador dos alunos, né, de mostrar que essa diversidade, tá, ela nos remete de novo, a possibilidade de escutar o que cada um tem a dizer, como cada um pensa, né, e só aí poder partir para que eles possam refletir. São grupos de reflexão. Então, o que se pretende? Questionar, colocar aquelas ideias, né, na mesa, para que elas possam frutificar e gerar outro tipo de pensamento. Tá? A gente teve, no primeiro grupo, algumas falas muito ricas no momento do encerramento. O grupo, em princípio, 12 homens, esses primeiros grupos, em 10 encontros. Tá? No 10º encontro, a gente pedia que eles falassem um pouco sobre como aproveitar o grupo, enfim. Tá? E talvez eu possa destacar 2 falas que, para nós, foram extremamente gratificantes. Vocês podem imaginar que eu estou mostrando para vocês que foi um apaixonamento trabalhar com esses grupos, porque o que se aprendeu, toda a satisfação de ver o resultado disso, né, nesses momentos onde esses homens podiam falar sobre o que eles vivenciaram ali no grupo. Tá? Então, nos primeiros encontros, 5º, 6º encontro, talvez, se fala muito sobre a questão de gênero. Um determinado homem, deixa eu ver se eu acho que eu anotei a frase dele, era o problema da agressividade, né, da testosterona. Né? Ele disse, porque o homem é violento por causa da testosterona. Então, isso é da natureza do homem. Aí a gente começou aquela coisa, bom, então, vocês também falam que a TPM das mulheres, toda a fala foi uma fala para abrir a questão, né? E todos eles tinham certeza que a agressividade não era culpa, era a natureza humana, o homem com a testosterona. Tá bom. Quando é hormonal? No último encontro, essa mesma pessoa chegou e disse, olha, eu queria dizer o seguinte, depois daquele dia, eu fui pesquisar, e você sabe de uma coisa, vocês têm razão, não é testosterona. Pra gente foi assim, uau! Assim, muito bom. Quer dizer, super resultado. Né? E ele era médico, além do mais, porque a Augusta fez parte do grupo. Ele era médico, tá? Então, ele poder dizer que ele concordava, né, para a gente foi um enorme ganho, tá? Um outro ganho também que foi inesperado. Eu estou tentando mostrar para vocês assim, como a formação fez com que esses alunos pudessem participar dessa experiência, pudessem perceber como tem possibilidade de realmente escuta e de mudança. Tá? Eu vou terminar colocando só um último exemplo, que foi talvez uma das pessoas participantes do grupo mais calada, praticamente pouco falava, e um dos que reconhecia, de imediato reconheceu que tinha sido mesmo violento, tinha bebido, perdeu a cabeça, enfim, quieto, né? Aí, um determinado momento que a gente estava fazendo a avaliação, ele disse o seguinte, que, como no lugar que ele trabalhava, as pessoas acabaram descobrindo que ele estava fazendo parte do grupo. Então, um dia, ele tinha chegado, digamos que o grupo era às quartas-feiras, da quinta-feira de manhã, ele chega e alguém perguntou para ele, você está fazendo um grupo de violência lá? Não sei, ele está, estou.
E o que acontece lá? Aí ele começou a contar. No que ele começou a contar para o cara da mesa do lado, os outros chegaram. E ele começou a contar o que tinha acontecido no grupo. Aí ele disse, na semana seguinte, na quinta-feira de manhã, juntou o grupo. O que aconteceu na quarta-feira? E nos encontros seguintes, ele começou a se empoderar como alguém que podia entender sobre como o homem não era para atuar da maneira como ele tinha atuado. Então, todas essas experiências fizeram com que a gente exatamente pensasse que os grupos de reflexão para homens, eles podem ter resultados diversos. Para alguns podem funcionar muito bem, pouco bem e nada bem. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa experiência para a formação, para a gente que está na coordenação do grupo, é muito rico e recomendo. Tá?